Bom dia a todo mundo aí. Bom, preliminarmente, assim, já que até a Priscila fez essa apresentação, né, falando dessa ideia da plataforma, linkando com esse debate nosso do CMS, né, eu diria que é bem oportuno a ideia de talvez o Concefaz construir uma plataforma própria de informações, né, porque, como vocês devem saber, nesse debate agora do CMS, muitas vezes, creio que até o Felipe lá em São Paulo, todos os estudos que a gente tenta fazer, a gente recorre à base de dados do Confas, que é uma base de dados que é constituída de informação que os próprios estados municiam, mas quem gerencia essa base é o Ministério da Economia. Me lembro assim, há 2 meses atrás, quando eu fiz até aquele primeiro levantamento ligado à discussão essa da Lei Complementar 94, os estados já tinham há horas fornecido a informação para o Ministério da Economia, no entanto, aquela base estava congelada com dados até abril só. Então, tinha até um problema de disponibilização, quer dizer, daí eu acho que foi só lá por início de agosto, se eu não me engano, que se disponibilizou a base com as informações de junho. Então, eu diria que essa é acho que é uma oportunidade, talvez, de pensar do próprio Concefaz desenvolver, então, uma plataforma de informações próprias da própria Receita de CMS. Mas indo aqui, então, para o ponto, eu vou compartilhar aqui um PowerPoint bem simples, vocês conseguem visualizar aí? Estão conseguindo ver? Sim, amigo. Todos estamos visualizando. Tá. Como eu disse, isso aqui é, na verdade, uma continuação desse debate que a gente tem tido lá desde junho. Né? Em julho, eu acho que eu já fiz uma apresentação numa reunião do Concefaz. E o que foi feito? Na época, aquela análise foi feita basicamente com os dados de 2021. E o que na realidade, agora eu estou fazendo? Estou atualizando com dados que a gente já tem do primeiro semestre, dados de arrecadação do CMS e dados das contas nacionais trimestrais do IBGE, ou seja, os dados que o IBGE detalha o PIB e os seus diferentes componentes setoriais, né, de valor adicionado. Qual que é o fundo, né, e como é que isso se linka nessa discussão que está se tendo agora com o Supremo? Há uma confusão, né, que foi causada, né, pelo aumento muito forte da receita de CMS, né? Ou seja, é um aumento não só muito forte da receita de CMS em termos nominais em 2021, mas houve um crescimento da receita de CMS acima do PIB. Né? Então, aquele indicador que a gente costuma falar, né, que é a carga tributária, que é a arrecadação sobre PIB, né, a gente vê que, de fato, aqui, o ICMS teve um crescimento em proporção do PIB. E um crescimento extraordinário, que não era normal da gente ver, como vocês podem visualizar aqui nesse gráfico, em toda a série histórica. O CMS apresentava uma certa oscilação em proporção do PIB, mas ele tinha uma razoável estabilidade. E ele deu um pulo, então, de cerca de 0,5% do PIB no ano de 2021. Tá? Qual que é a questão? O problema é que o PIB não é a base, como todo mundo sabe, o PIB não é a base do CMS. E como... que era o problema? Assim? Como é que o ICMS cresceu em proporção do PIB se, por todo o conhecimento que a gente tem, não houve aumento de carga tributária? Ou seja, os estados não adotaram medidas no ano passado que tenham elevado a carga tributária. Então, o que explicaria, né, esse fenômeno? E aí, então, que, digamos, daí o meu palpite, aí que foi o trabalho e a investigação que eu fiz, é de, vamos entrar nas contas nacionais do IBGE, porque como a base do CMS não é o PIB, a base do CMS ela é muito mais dependente do setor industrial do que de serviços, isso indicava que provavelmente teria havido um descompasso, um descolamento do valor adicionado da indústria, principalmente. Né? E, de fato, os dados já do ano passado mostravam isso. Né? O valor adicionado da indústria em 2021, como já devo repetindo aí, o valor adicionado da indústria em termos nominais no ano de 2021 cresceu 24%, enquanto que o valor adicionado do serviço cresceu apenas 10%. Como o ICMS, evidentemente, depende predominantemente do comportamento da indústria, isso por si só mostrava, isso explicaria, né, esse crescimento maior
da receita do ICMS. Né? Então, o valor adicionado à indústria 24, o PIB cresceu 16% e os serviços cresceram apenas 10%. O que eu faço agora? O que eu faço é tentar aprimorar um pouco melhor isso que a gente pode chamar de uma proxy da base do ICMS. Então, aqui, em vez de só usar a indústria, inclusive, aqui a gente constrói uma proxy da base do ICMS, que é a indústria, o VA da indústria, o VA do comércio, o VA da agricultura e da comunicação, sendo que a comunicação é compartilhada, né, como você sabe, com ISS. Então, numa regrinha de bolso bem simples, aqui, quando a gente está falando aqui de comunicação, na realidade é metade do VA da comunicação. E o VA do agro, o valor adicionado do agro, a gente também não considerou aqui ele por completo. Tá? Eu utilizei como modelo simplificado a divisão do VA do agro por 4. Por que por 4? Porque a carga tributária do agro, como se sabe, é mais baixa, né, do que a média, né, da carga tributária do ICMS. Então, uma solução assim, paliativa que eu adotei sobre isso adotando como se fosse a ideia de que a base de cálculo do agro, né, ou a alíquota efetiva, a base de cálculo do agro, ela é menor. Né? Então, por isso, tu divide por 4. Sem falar que, quer dizer, não é só as reduções de base de cálculo, né? No agro tem todas as exportações são isentas. Então, o ponto é que é o seguinte, independente, às vezes, quando a gente muda os parâmetros, se eu não usar dividido por 4 ou usar um outro parâmetro, as conclusões não mudam nada. Tá? E o que essas conclusões elas mostram? Que, ao contrário do ICMS em proporção do PIB está crescendo, quando a gente vê ele em proporção dessa base teórica, a gente vê que tem uma razoável estabilidade. Tá? Ele está oscilando em torno de 17,5%. Que vocês vejam, por coincidência, é algo muito próximo da alíquota modal média. Tá? Então, isso aqui que os dados do IBGE eles indicam. Né? E por que há, então, por que em proporção do... Está crescendo em proporção do PIB, mas em relação à base, que é o verdadeiro termômetro da carga tributária, não está crescendo, ou seja, não está havendo, de fato, aumento da carga tributária. E a gente vê essa coisa, esse descomportamento díspare, ele se explica por esse outro gráfico aqui. Ó. Aqui a gente vê como é volátil esse comportamento da base do ICMS em relação ao PIB. Tá? A gente teve lá no início dos anos 2000 um aumento da base do ICMS em relação ao PIB, depois nós tivemos um longo período de estabilidade entre 2013 e 2011, e a partir de então a gente tem uma queda muito forte da base do ICMS em relação ao PIB. Isso aqui provavelmente muito relacionado com aquilo que a gente tem chamado que é o fenômeno da desindustrialização. Então, esse fenômeno da desindustrialização repercute nessa queda da base do ICMS em proporção do PIB. Nós temos daí um período de estabilidade e nós temos daí essa coisa aqui, ó, atípica, esse pulo muito forte pós-pandemia. Né? E esse pulo muito forte aqui pós-pandemia, ele não tem a ver com um fenômeno que a gente poderia dizer, bom, então nós estamos se reindustrializando, houve uma interrupção do processo de desindustrialização? Não. Tá? Isso aqui, gente, é explicado principalmente por aquilo que a gente chama, né, economia mudança de preços relativos, ou seja, uma inflação muito mais alta dos bens industrializados, né, ou dos que a gente chama dos bens tradables, os bens comercializáveis, né, também com impacto da taxa de câmbio, da desvalorização do real, em comparação com os preços dos serviços. Tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, no ano passado, a inflação média dos bens industrializados na economia brasileira foi 18%, né? A gente fala aí o IPCA 10%. A inflação dos bens industrializados, segundo os dados do IBGE, o deflator do IBGE, foi de 18% em 2021. E a inflação de serviços, por sua vez, foi, não me lembro aqui exatamente, mas foi em torno, se eu não me engano, de 8% apenas. Então, foi menos da metade. Então, é essa mudança de preços relativos que está produzindo esse efeito que conjunturalmente favorece o ICMS. Mas tudo leva a crer que esse seja um fenômeno eminentemente temporário ou transitório.
Ou seja, tudo indica que em algum momento, eu não sabe se é já a partir do final desse ano, no ano que vem, vai haver uma reversão, provavelmente, desse processo, né? Seja por esse efeito dos preços, seja pelo efeito até real, daquilo que a gente tem chamado que é desindustrialização do Brasil. Então, no médio prazo, pelo menos, deve-se esperar que ocorra o contrário, ou seja, que ocorra uma queda da receita de ICMS em proporção do PIB. Isso ocorreria independentemente da Lei Complementar 194. Então, esse é o grande problema. Nós vamos ter no médio prazo dois fatores paralelos contribuindo para a queda do ICMS. A queda de alíquota, fruto da Lei Complementar 194, e, simultaneamente, né, esse efeito econômico, né, de reversão dessa mudança de preços relativos. E aqui, por último, né, aqui a gente tem a decomposição de todos esses dados em base trimestrais, né? Então, aqui a gente tem a receita de ICMS, essa base que eu falei para vocês, que é a indústria, comércio, metade da comunicação e 1/4 da agropecuária. E aqui o PIB. Aqui as variações do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, em termos nominais. Vocês podem ver que no período aqui pré-pandemia, não havia grande diferença entre as variações do PIB e da base. Tinha alguma diferença, mas em alguns trimestres um era significativamente maior que o outro, mas em geral esses efeitos se compensavam, né? Eram muito próximos. E se a gente medisse em termos de elasticidade, né, a elasticidade do ICMS em relação à base e a elasticidade do ICMS em relação ao PIB, elas oscilavam sempre em torno de 1, um pouco acima de 1, 1,1, 1,2, 1,3. E o que acontece é que no pós-pandemia isso se altera profundamente. Ou seja, a elasticidade do ICMS em relação à base, ela continua em torno de 1, um pouco acima de 1, e a elasticidade do ICMS em relação ao PIB, ela chega próxima de 2. Tá? Então, a gente vê com essas diferenças aqui de variações. Tá? Vejam aqui, desde o terceiro trimestre de 2021, né, nós temos aqui o ICMS crescendo 30% e a base crescendo 27%. No quarto de 2021, a base crescendo 19% e o ICMS crescendo 17%. No primeiro trimestre de 2022, a base crescendo próximo de 14% e o ICMS 15%. Depois, no último trimestre, agora, no segundo de 2002, a base crescendo 15% e o ICMS crescendo 17%. Então, vejam que é muito próximo, né? E bem diferente do que está acontecendo com o PIB. Então, assim, para concluir, eu acho que esses dados aqui são muito interessantes para municiar, né, a intervenção nossa nesse debate do Supremo, né, onde eu acho que existem dois debates, né? Um que é o debate da questão da compensação em si, que é uma frente de batalha, né? E aí eu acho que o trabalho aí que o Felipe apresentou, né, na última reunião é algo importante, né? O dimensionamento da perda que vai se ter e o problema de curto prazo. Mas eu acho que daí, paralelamente a isso, a importância de se levantar também os efeitos de médio e longo prazo. Para quê? Para, através desses dados, para mostrar que a perspectiva no médio prazo é que os estados vão ter uma redução do ICMS em proporção do PIB, né? Para, ao mostrar essas evidências, tentar batalhar para que haja uma composição, né, na discussão do Supremo e conseguir, por exemplo, vamos ver, ou não só tirar o tush-fush, aí o problema da mudança do tush-fush, como tentar tirar combustíveis, né, do alcance, né, da redução de alíquotas, por exemplo, né? Justamente por isso, ou seja, porque para alertar, né, quem não é técnico, né, principalmente o Supremo, que tu tem um aumento temporário de arrecadação, que isso vai se reverter no médio prazo e pode ser uma reversão muito forte, né? Pode ser uma reversão simétrica na mesma dimensão do grande aumento de receita que tu teve em 2021 em proporção do PIB. É isso, gente. Obrigado aí pelo espaço.